Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar com essa grande aula, com esse grande assunto, FAIOL, essa segunda parte de FAIOL. Essa segunda parte da aula nós vamos trabalhar basicamente os 14 princípios administrativos de FAIOL. É muito cobrado em concurso público e esses 14 princípios em outras escolas aí serão desenvolvidos, então é muito importante que você, nessa aula, já tenha uma boa base, primeiro, para acertar as questões sobre FAIOL e, claro, já preparar aí o terreno para novos conhecimentos. Na primeira parte, só para recordar, para você ter uma visão sistêmica e holística da sua aula, do seu conteúdo, nós trabalhamos dois assuntos importantíssimos, né? O primeiro assunto, nós falamos sobre as funções do administrador, que é o POC3, P de planejar, O de organizar, o primeiro C de comandar, o segundo C de coordenar e o terceiro C de controle, né? Comandar, controlar, coordenar e controlar. Esse é o primeiro ponto, né? As funções do administrador, POC3. O segundo ponto muito importante são as funções básicas da organização, que são 6. Vamos lá, vamos ver se vocês lembram. Vamos lá, administração comercial, técnica, financeira, contábil e a última qualquer, segurança, né? E na aula de hoje são os 14 princípios aí da administração aí de Taylor sobre a teoria clássica da administração. Muito importante, ok? Então vamos lá. Professor, são o quê? 14. Lembra que o último slide da aula anterior foi os princípios administrativos aí de FAIOL, né? Então os princípios são, rapidamente, né, só para ter uma visão geral, isso aqui eu tenho que martelar na cabeça de vocês, que isso aqui cai bastante em concurso: autoridade e responsabilidade, disciplina, interesse geral, unidade de direção, unidade de comando, remuneração do pessoal, centralização, cadeia escalar, ordem, equidade, estabilidade do pessoal, iniciativa, espírito de equipe, divisão do trabalho. Então esses são os 14 princípios de FAIOL, né? Princípios aí muito importantes, né? Vamos partir para o primeiro princípio. O primeiro princípio diz respeito à divisão do trabalho, né? Gente, divisão do trabalho. Esse princípio aqui nós chegamos a conversar sobre ele lá na aula de Taylor. Lembram dele? Gente, como é que eram feitas as tarefas antes? O artesão que fazia a tarefa, não é isso? Então o artesão fazia a tarefa, ele fazia todo o processo produtivo. Aí o FAIOL, né? E o Taylor também lá na teoria da administração científica, o FAIOL e o Taylor falaram o seguinte: não, para aí, agora, aliás, o FAIOL especificamente, né? Gente, nós temos que o quê? Nós temos que dividir o trabalho. Toda vez, preste atenção, que fala em divisão do trabalho, vai ter uma consequência. Ele está querendo um funcionário, um colaborador, um servidor, o quê? Está querendo um sujeito que seja um especialista, porque é divisão do trabalho. Você tem um trabalho executado como um todo, você divide o trabalho e cada um vai fazer uma parte desse trabalho. Você está procurando um especialista. Então é isso mesmo. Divisão do trabalho, tá? Consiste na especialização das tarefas e das pessoas para aumentar a eficiência. Então, divisão do trabalho, né? O professor gosta de explicar o assunto trazendo para a realidade de hoje, tá? Então, divisão do trabalho, qual que é o nome? Especialista. Caiu na prova, pensamento administrativo. Quero trabalhar isso com você, tá? Pensamento administrativo. O comando da questão está falando lá que o cara ele quer um especialista. Qual que é o princípio? Isso, divisão do trabalho. Professor, esse princípio é válido hoje? Claro que é válido hoje. Só que hoje nós temos novas escolas, nós temos novas teorias, nós temos novo cenário, e esse pensamento administrativo deu espaço para um outro cara. Qual que é o oposto do especialista? Eu estou perguntando, cara. E aí? Isso mesmo. O oposto do especialista é o generalista. Tá? Hoje em dia, muitas organizações eles já querem funcionários aí, colaboradores com a visão generalista, que sabe fazer um pouco de cada coisa. Tá? Então é o seguinte, nós temos o especialista que ele é focado em uma coisa.
Ele é o especialista, tá certo? Decorrente da divisão do trabalho. E hoje tem uma corrente, tá? Chamado generalista, que ele já quer um cara genérico, né? Sabe um pouquinho de cada coisa, tá certo? Mas, ó, atenção, para não confundir, essa teoria é o Fayol. Fayol, teoria clássica da administração. Qualquer menção em relação à teoria clássica da administração, você vai esquecer o sujeito do generalista. O generalista é para agora, recente aí, tá? Tem pouco tempo. O generalista é pouco tempo, recente. Tá? Nessa época, qualquer menção desse período, você vai marcar lá, especialista de princípio da divisão do trabalho. Bacana? Segundo o princípio geral da administração, segundo o Fayol, né? É isso mesmo, é sobre autoridade e responsabilidade, né? Gente, muito legal, cara. Autoridade, né? Vamos trabalhar um pouquinho essa palavra autoridade. Para você nunca mais esquecer. Autoridade é o poder que a pessoa tem. Eu vou colocar você, que você vai ter esse poder, já tem, vai ter, né? Enfim. A autoridade é o seguinte, é de você dar ordens e o cara obedecer. Isso você tem autoridade. E a responsabilidade, professor? A responsabilidade está vinculado estritamente à autoridade. Porque a partir do momento que você passou essa ordem para a pessoa, ela vai ter a responsabilidade de cumprir, ou seja, de obrigação de prestar contas. Tá certo? Olha aí, né? Responsabilidade e autoridade, né? Autoridade e responsabilidade. A autoridade é o direito de dar ordens, é o poder de esperar obediência. Então, se você fala, o cara é obediente, obedece, você tem autoridade, meu filho. Pô, professor, na minha casa eu sou assim, Vamos lá, responsabilidade. Primeira coisa na cabeça, é uma consequência da autoridade. Né? Uma consequência natural da autoridade, e significa ter o dever de prestar contas. Ambas devem estar equilibradas entre si. Pronto, né? Autoridade e responsabilidade. Vou apagar aqui, né? Que eu acabei de escrever. Vamos lá para o outro princípio de Fayol, né? Disciplina. Pô, o que é disciplina? Disciplina, quando você fala assim, professor, tal cara é disciplinado. O que é disciplinado? Ele segue as regras. Ele obedece. É exatamente isso. Tá? Então, na organização, para a organização funcionar e você obter aí a máxima eficiência da organização, os seus membros têm que ter disciplina. Depende da obediência, aplicação, energia, comportamento e respeito às normas estabelecidas. Normal, né? O quarto princípio, unidade de comando. Professor, eu quero uma dica de unidade de comando. Unidade de comando significa ter um chefe. Unidade. Unidade vem de um. Comando, chefe. Ou seja, cada sujeito na organização só deve responder por um chefe. Unidade de comando. Pronto. Tá? Professor, cai concurso? Cai, cara. Eu fico explicando para vocês aqui, eu tenho que me segurar, né? Porque eu gosto de explicar o conteúdo, já me colocando no lugar do examinador, como que o examinador pode estar elaborando uma questão de prova, né? Então é o seguinte, unidade de comando é um chefe só, né? Cada empregado deve receber ordens de apenas um superior. Isso trata do princípio da autoridade única, princípio da autoridade única, né? 5, unidade de direção. Gente, unidade, uma direção. Então, toda a organização deve seguir apenas um rumo. Não pode ter dois rumos. Ou seja, todos aqueles que compõem a organização têm que enxergar aquele objetivo. Então, unidade de direção é todos irem atrás, cumprirem, atingirem, correr atrás do mesmo objetivo. Então, uma cabeça e um plano para cada conjunto de atividades que tenham o mesmo objetivo. Isso é unidade de direção. Tá? Vamos lá, item número 6, subordinação dos interesses individuais aos gerais da empresa. E aí, professor? Vamos lá. Todo mundo tem interesse. Quando você vai trabalhar, você tem um interesse, né, que pode ser variável. Como assim, professor? Cara, pode ser. Você pode ter um interesse aí do salário, por exemplo, né, satisfação pessoal, status, enfim, esse é o interesse. E a organização, quando te contrata, tem um interesse. Qual que é o interesse da organização de contratar? De você contribuir com os resultados gerais da organização. Você ajudar na máxima eficiência organizacional.
Então, é o seguinte, nessa escola, ele fala o seguinte, cara, que os interesses gerais da empresa estão acima, tá, dos interesses individuais, né? Dos interesses individuais, tá certo? Então, prevalece o interesse, quando ocorrer um conflito de interesses individual do funcionário com a da empresa, deve prevalecer o da empresa. Isso faz sentido, porque se acaba o interesse da empresa, acaba os interesses de todo mundo individual. Conceito esse aí bastante válido, né? Depois nós vamos aí estudar outras escolas, né, que tentam conciliar esse detalhe aí da subordinação dos interesses. Então, na escola clássica de Fayol, deve prevalecer os interesses gerais da organização. Os interesses individuais devem estar subordinados abaixo dos interesses da organização. Faz sentido? Claro que faz sentido. É válido? Ainda é válido, sim. Então, sexto princípio, subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais. Os interesses gerais devem sobrepor-se aos interesses particulares, né? 7. Remuneração do pessoal. É claro que para você obter, pensem só, gente, isso aqui tudo é para explicar a teoria do Fayol, para se obter o quê? A máxima eficiência da organização. Os máximos, ter os maiores lucros, mais resultados, não é isso? Então ele fala o seguinte, o cara que vai trabalhar, tá certo? Ele vai ter que ter uma recompensa, é o salário do sujeito, né? Então diz o seguinte, que tem que ter uma remuneração aí que satisfaçam os empregados, senão ele não vai ter a motivação necessária para trabalhar. Então, remuneração do pessoal deve haver justa e garantida satisfação dos empregados para a organização em termos de retribuição. Então, ele tem que ser remunerado aí. Tá? A remuneração do pessoal é um princípio importantíssimo. 8. Centralização. O que vem a ser centralização? Essa centralização é do poder de mando, o poder de comando. Então, o poder de comando máximo da organização deve ficar na cúpula, tá certo? Não nas mãos dos empregados, por exemplo, né? Nem de terceiros, né? Então, centralização, princípio de Fayol, refere-se à concentração da autoridade no topo da hierarquia da organização, né? Então lá é o famoso CEO, o cara que manda e desmanda, ele tem a centralização do poder de mando, né? Cadeia escalar, né? Cadeia escalar, vou ler para vocês aí, depois eu explico. É a linha de autoridade que vai do escalão mais alto ao mais baixo. Tá? Então, cadeia escalar. Então, toda organização vai ter uma cadeia escalar já previamente definida. Professor, não consegui entender nada, mas agora você vai entender esse gráfico aqui. A explicação visual ajuda bastante, né? Então, olha só, cadeia escalar dessa organização. Você tem aqui o presidente, o diretor, o gerente, o chefe, né, e o supervisor. Então, cadeia escalar é essa linha, olha aqui, linha de comando, né? Esse A manda em B, esse B manda em D, esse D manda em F e esse F manda em H. Esse H obedece ordens do F, esse F obedece ordens do D, esse D obedece ordens do B e o B obedece ordens do A. E o A manda em todo mundo que está abaixo, entendeu, cara? É o A, o presidente, o cara que manda. Então isso aí, que é o tal do cadeia escalar, é a linha de autoridade que vai do escalão mais alto ao mais baixo. Bacana? 10, né? Pô, eu gosto demais de administração, cara. 10. Ordem. O que é ordem? Ordem é essa ordem mesmo, cara, né? É ordem o que é ordem? Ordem, você pega no seu... Por exemplo, as minhas coisas, cara, eu gosto tudo organizadinho. O que é tal? Tudo em ordem. Cada lugar, cada coisa no seu lugarzinho. Tá? Isso mesmo, cara. Um lugar para cada coisa. E cada coisa em seu lugar. É a ordem material e humana. Então é isso mesmo, né? Eu vou no quarto da minha filha, uma bagunça, meu Deus do céu.
do meu filho outro. Não tem o quê? Esse cara não estudou FAIOL, eles tinham que ter estudado FAIOL aí. Mas também são crianças ainda, né? Vão chegar o tempo deles, né? Basta a nossa função como pai sempre tá orientando, né? Vamos lá. 11, equidade. Gente, equidade, você tem que lembrar o quê? De justiça social. Rapaz, você já pensou uma organização que o presidente trata as pessoas de forma diferente? O que é isso? Isso gera injustiça. Rapaz, isso vai trazer sérios transtornos para a organização, você pode ter certeza. E para a FAIOL, esse é um princípio que, para a organização buscar a máxima eficiência, tem que ter um princípio da equidade, né? Que é reconhecer o direito de cada um, amabilidade, de amor, justiça para alcançar lealdade do pessoal. 12º, estabilidade do pessoal. Professor, o que significa estabilidade do pessoal? É quando o colaborador, o funcionário, o empregado, tá certo? Ele tem estabilidade, significa que ele está lá um bom tempo, ele é tranquilo, não quer trocar de emprego, ele não tem pressão. Ele fala que essa tranquilidade da estabilidade ajuda muito na maximização da organização, obter mais resultado, porque diminui o tal do turnover, tá? Diminui aí a rotatividade, o absenteísmo e assim por diante. Então, a estabilidade do pessoal, a rotatividade das pessoas tem um impacto negativo sobre a eficiência da organização. Claro, o cara já está produzindo, não sabe tudo, vai lá, sai, troca, entra outro, não sabe nada, até ensinar, a produção realmente ela é prejudicada. Quanto mais tempo uma pessoa permanece no cargo, tanto melhor. Olha a visão, né? Visão gigantesca. E finalmente não. Essa iniciativa é isso mesmo, cara, a capacidade de visualizar um plano e assegurar pessoalmente o seu sucesso, ou seja, se tem um plano, você corre atrás, né? Se você tem iniciativa, fazer algo a mais. E finalmente, o 14º princípio geral da administração segundo o FAIOL, ele vai falar do espírito da organização, espírito de equipe, né? Que tem que ter uma harmonização entre as pessoas, tem que ter um clima, um comportamento organizacional saudável. Então, espírito de equipe, harmonia e união entre pessoas são forças da organização. Então, são os 14 princípios aí gerais da administração que costuma cair. Nesse sentido, faço aqui algumas pequenas observações, chamar a atenção para vocês que pode cair em concurso. Eu já vi diversas questões de concurso onde o cara costuma confundir o sujeito sobre unidade de comando e unidade de direção. Gente, são princípios diferentes. Unidade de comando, unidade é um. Unidade é um. Você tem um comando. O que é comando? O cara que manda, o cara que orienta, o cara que dirige. E direção é um sentido, é um caminho, é um objetivo. Pronto, você não erra mais. Então, unidade de comando vem a ser ter apenas um chefe, receber ordens de uma pessoa, é o princípio da autoridade única. E direção, caminho, né? A organização deve seguir a mesma direção. Busca os objetivos comuns da organização. Ok? Vamos lá fazer alguns exercícios para a galera aí. Tá? Vamos lá, primeiro exercício. TCE Paraná FCC 2011. Os 14 princípios gerais da administração sugeridos por FAIOL e que ainda são considerados pela maioria dos administradores, tem entre eles um que determina que os trabalhadores das organizações deveriam receber apenas de um gerente somente, ordens de um gerente somente para evitar conflitos e mal-entendidos, né? E aí? Cara, estamos tratando, você sabe que estamos 14 princípios. Esse aqui é um princípio chamado do quê? De unidade de comando. Então, a letra A, unidade, um comando, um chefe, você responde para uma pessoa. Então, a letra A, não tem o que falar. Professor, divisão do trabalho diz respeito à especialização da tarefa. Centralização, professor, diz respeito ao que centralização? O poder, a autoridade maior da organização deve estar centralizado no topo da organização. Cadeia escalar, professor, é aquela linha de comando de autoridade da empresa, do
do presidente, do proprietário, até o outro lá embaixo, na linha de produção. Isso que vem a ser a cadeia escalar. Equidade, igualdade, né? Ou seja, você tratar as pessoas de forma justa na empresa, na organização. Então, aqui, claro que o único princípio aí é a letra A, questão fácil. Quem estudou aqui no LAC, quem estudou com o professor Luiz Antônio, vai rir à toa nessas questões de prova aí, né? Mas uma observação importante que eu faço para a galera aí é sobre autoridade, cara. Presta atenção, autoridade é diferente de responsabilidade. É claro que autoridade e responsabilidade estão muito próximas, mas autoridade é o direito, você está habilitado para dar ordens. E a pessoa que recebe essas ordens, ela tem que obedecer, tá? Então, esperar a obediência. Então, isso vem a ser autoridade, tá certo? Uma observação importante, né? Agora, o seguinte, você sabe que o FAIOL, a escola do FAIOL, diz respeito à estrutura, organização, a ênfase na estrutura e nas funções, né? A tipologia de estrutura organizacional de FAIOL é a tipologia linear, de linha, ou seja, a ordem de comandos segue a linha. Mais para frente, lá na escola neoclássica, tá? Vamos estudar as tipologias da estrutura organizacional, tá? Lembrando que nós temos a tipologia linear. Então, essa tipologia linear, por hora, eu quero que você memorize, que você fixe esse conteúdo, que essa tipologia linear é inerente à escola clássica da administração. Prof, adianta um pouquinho o assunto para a gente. Quais são as outras tipologias existentes? Nós temos a tipologia linear. Nós temos estrutura linear, estrutura funcional, estrutura linha staff e temos estrutura matricial. É claro que a estrutura matricial vai surgir lá para frente, tá certo? Lá na neoclássica a gente vai aprender estrutura linear, nós vamos aprender estrutura funcional e a estrutura linha staff. Bacana, galera? Então aí, estrutura organizacional tipo linear. E essa estrutura organizacional, professor, o que é tal da estrutura organizacional? É o organograma, cara. É esse aqui, as caixinhas, Existem umas técnicas de elaboração dessas caixinhas, tá certo? Existe uma técnica de elaboração dessas caixinhas. Isso aqui é linear, tá certo? Ela é linear, segue o comando da linha, né? Então esse cara aqui, ele manda nos três, certo? A linha é linear, segue a linha de comando da linha. Então, linear. Vamos mais claro, professor. Qual a outra característica da estrutura organizacional de FAIOL? Ela é de cima para baixo, do chefe para o subordinado. Então, o chefe tem o maior poder de mando até chegar lá no peão do chão de fábrica, né? Cada área toma as decisões de sua função. Por isso que FAIOL definiu as 6 funções. Falou nas 6 funções. Eu quero ver se você sabe quais são essas funções. Sabe, já martelei na sua cabeça, né? Gente, existem várias técnicas para você fixar conteúdo e memorizar. O professor gosta de repetir algumas coisas importantes, porque isso que cai na prova. Quais são as funções? Função comercial, função financeira, função contábil, função técnica, segurança e a sexta, que é a função administrativa, que está no topo de outras, que vai fazer aquelas funções do administrador. Quais são as funções do administrador? Vamos lá, PCO3, prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Pronto, está aí, tá? Então temos aí as funções de cada empresa, né? E essa estrutura organizacional segue os princípios, unidade de comando, cada um responde a um chefe, unidade de direção, centralização da autoridade e cadeia escalar. Ficou fácil, né? Uma perguntinha top para a galera aí. Uma das críticas apresentadas à teoria clássica é restringir-se a uma abordagem simplificada da organização formal. E aí, professor? Aí essa questão aqui, né? Por que ela fala simplificada, né? Porque não teve ainda, apesar de ter toda uma escola, grandes teóricos, não teve
teve o advento da administração científica, tá certo? Não foi comprovada por métodos científicos essa parte, essas conclusões da escola clássica da administração. Inclusive, isso aqui eu trago para vocês porque foi uma questão do CESP em um concurso que eu não lembro qual foi. Então, ela está absolutamente correta, né? Professor, essa escola clássica tem críticas? Claro, todas as escolas têm críticas, né? E as principais delas é o seguinte: considerou apenas a organização formal. O que é organização formal? É aquilo, gente, é aquilo que está lá previsto, entendeu? Aquilo que está somente, ela é oficial. Professor, quais tipos de organização? Tem a formal e a informal. Na outra escola que nós vamos explicar para vocês, que é a escola das relações humanas, essa sim, ela vai ter uma ênfase na organização informal. Então, ela sofre bastante crítica em relação a isso, né? Não há comprovação formal de seu funcionamento científico. É a pergunta anterior. A pergunta anterior foi elaborada a partir deste pensamento, né? E tem uma visão mecanicista da organização. Ela enxerga a organização como uma máquina, a teoria clássica. Mesma visão mecanicista de máquina lá de Taylor, tá certo? De Taylor, da administração científica. E também considera ela uma organização fechada, é um sistema fechado. Professor, é correto afirmar que a escola clássica, a abordagem clássica da administração inclui Taylor e Fayol, é um sistema fechado? Sim, fechado porque o que é um sistema fechado? Não tem interação com o mundo externo, né? Hoje nós sabemos que isso não funciona, que todas as organizações elas são sistemas abertos, que há interação com o mundo exterior, tá certo? Então é um sistema fechado a teoria clássica da administração. Fazendo um breve comparativo entre a escola clássica e a administração científica, nós temos Taylor, administração científica, Fayol, clássica, Taylor, administração científica, período 1903, Estados Unidos, teoria clássica, 1916, na França. ênfase nas tarefas, administração científica, ênfase na estrutura, clássica. Partia das partes para o todo, das partes para o todo, do chão de fábrica para o todo. E já na teoria clássica, partia do todo para as partes. Observação e mensuração foram as ferramentas utilizadas na administração científica. Na clássica, a abordagem anatômica e fisiológica. Principal metodologia, ORT, Organização Racional do Trabalho, através do estudo dos tempos e movimentos do processo produtivo. A teoria clássica é o processo administrativo chamado de POC3. Especialização do operário, administração científica, e outro é a especialização da empresa através da sua estrutura e das suas funções, né? Só para fechar, a abordagem clássica é dividida na administração científica e na teoria neoclássica, a abordagem anatômica e fisiológica de Fayol. Fayol aqui, Taylor, ênfase bacana. Resumo final. Todo final de cada abordagem, eu vou fazer um quadrinho desse, que isso não cai, despenca em concurso. Então vamos lá. Abordagem de organização formal. Eu já vi várias questões de concurso que o cara mandou aqui informal. Isso aqui você vai ter que memorizar. Isso aqui um dia antes da prova você vai ter que ler, cara, que cai bastante. Conceito de organização. Estrutura formal com um conjunto de órgãos, cargos e tarefas. Principais representantes, Taylor e Fayol. Característica básica da administração, engenharia humana e produção. Concepção de homem econômicos, né? Comportamento organizacional do indivíduo. Então, esse cara é um ser isolado que reage como indivíduo. Cai muito. Quem gosta de cobrar assim é Zaf, hein? Ciência mais relacionada à engenharia. Tipo de incentivo, incentivos materiais e salariais, ou seja, só tem que ter recompensas aí financeiras, né? Relação entre objetivos organizacionais e objetivos individuais. Interesse, identidade de interesse. Não há conflito perceptível. E o resultado almejado, máxima eficiência. Tem que saber, máxima eficiência. Aí vai ter eficiência ótima, vai ter vários conceitos aí para a galera. Bacana?
Aí, grande aula aí, terminamos assim a abordagem clássica da administração. Nós estudamos 3 itens importantes, estudamos Taylor, nós estudamos Ford e estudamos Fayol. Tenho certeza, se você assistiu a aula, prestou atenção, fez as suas anotações, você está super preparado para qualquer questão de concurso, né? Encerrando, uma palavra de motivação para vocês. Ó. Em seu primeiro ano, a Coca-Cola vendeu apenas 25 galões, o que corresponde a 9 copos de Coca-Cola por dia. Não passou naquele concurso? Não desista. Lembra da Coca-Cola, né? Hoje aí, sucesso absoluto de vendas, né? Quem nunca tomou uma Coca, né? Eu particularmente gosto só de Coca Zero, Diet, é isso mesmo, né? Tá certo, meus amigos, então vamos lá, vou encerrar para vocês aí essa grandiosa aula. Espero ter ajudado vocês um pouquinho. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.